Boa tarde! Tudo cada vez melhor? Para que tudo fique cada vez melhor, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de leitura da Lei do Triunfo, escrito por Napoleão Hill, e hoje falando sobre o hábito da economia. Você tem o hábito de economizar? Essa é a grande pergunta que já inicia esse estudo, esse capítulo, da terceira Lei do Triunfo sobre o hábito da economia. Napoleão Hill diz o seguinte: a maioria das pessoas sabe que economizar é algo essencial para quem quer alcançar o triunfo, mas a grande pergunta que se faz é: como poderei fazer isso? Como isso é possível, economizar? Então, primeiro ele vai tratar um pouquinho sobre a lei do hábito. O que é essa lei do hábito e como ela pode nos influenciar? Ele diz o seguinte: é verdade que o homem, por meio dessa lei, essa lei do hábito, forma a sua personalidade. Então, através dos nossos hábitos, todos os nossos hábitos positivos e negativos, a gente está formando a nossa personalidade. E por meio dessa repetição, o hábito ele é formado a partir dessa repetição, qualquer ato cumprido por nós, ele se torna um hábito. Esse que é o grande poder de um hábito. Então, uma vez fixado na mente um hábito, ele nos impele a agir independente da gente ter essa intenção voluntária, É involuntário, a gente acaba agindo daquela forma. E para exemplificar isso, essa semana tive algo corriqueiro aqui da vida de dona de casa, que foi justamente quando eu fui cozinhar aqui para a família, fui cozinhar um feijão. E eu aprendi com a minha mãe como se faz um feijão, Primeiro a gente cozinha, deixa de molho o feijão, cozinha na panela de pressão e depois junta o tempero, Faz numa outra panela o tempero, aquela cebolinha, o alho, Depois que o feijão estiver cozido, você junta. E eu tô acostumada a fazer isso desde que eu me casei, eu passei a cozinhar, Mas esses dias eu resolvi, uma semana atrás, a fazer de forma diferente. Eu tinha feito um tempo atrás uma receita de lentilha, onde eu vi que dava para cozinhar tudo junto, tempero, feijão, e eu resolvi fazer isso com o feijão. Um dia eu estava com um pouco de pressa aqui e fiz e deu certo, Ok. No outro dia eu quis fazer de novo da mesma forma, Então a ideia era o quê? Cozinhar, primeiro fritar ali o temperinho na panela de pressão, depois colocar o feijão e já cozinhar tudo junto. E aí o que aconteceu nesse dia que eu ri muito de mim mesma, Pela força do hábito, primeiro eu já peguei aquele feijão que estava ali no molho e já coloquei na panela de pressão, para fazer da forma que eu estava acostumada pela lei do hábito, Aí vai eu tirar, da panela o feijão, a água toda e tal. Aí coloquei lá a cebolinha ralada e aí coloquei um pouquinho de óleo. O que eu fiz? Coloquei água na panela de novo. Então eu tive que coar a cebola, tudo isso por conta dessa lei do hábito, que faz com que a gente haja involuntariamente, nos impele a agir, mesmo que muitas vezes a gente não está raciocinando naquele momento. Esse é o grande poder do hábito. Então, um exemplo corriqueiro de algo que aconteceu comigo, que eu ri muito de mim mesma, mas que me mostrou ali na prática o poder desse hábito, como a gente pode agir, ser impelido por esse hábito, e a gente pode formar hábitos que contribuam então para o nosso triunfo na vida. Então, vamos lá. E ele vai falar aqui um pouquinho também sobre o que nos limita a realmente implementar hábitos bons na nossa vida. Ele fala sobre as barreiras de limitação que a gente encontra na vida. Então ele diz o seguinte: milhões de pessoas atravessam a vida na pobreza. Aí eu coloco aqui um parênteses, Essa pobreza pode ser não só material, mas pode ser espiritual, pode ser física, Pode ser sentimental. Passa a vida nessa situação por terem empregado de forma destruidora na sua vida essa lei do hábito. Então, por não compreenderem essa lei, o poder dessa lei, nem também o poder da lei da atração, Por meio da qual as coisas semelhantes se atraem, e elas então acabam permanecendo nessa situação de pobreza e raramente se convencem de que a sua situação é consequência lógica dos seus próprios atos, E isso acontece ainda mais se a gente pensar bem, se hoje existem
muitas narrativas, né, que contribuem para que a pessoa não se reconheça, como ele diz aqui nas suas palavras, né, que o poder do hábito também está construindo a sua vida. Então é claro, né, que muitas pessoas, a gente vai falar aqui na frente, se estão endividadas, vai ficar muito complicado de conseguir se economizar, mas é possível também. Ele vai dar algumas dicas aqui sobre essa questão. Mas a partir do momento que eu me coloco como autorresponsável da minha situação financeira, eu abro um caminho para que essa situação mude, né? Ao passo que quem muitas vezes diz aconteceu aí, né? Parece que tentaram implementar a educação financeira nas escolas, coisa que quem atua aí na área de empreendedorismo, né, sempre ouve isso falar, né, que é algo que a gente não deveria aprender na escola e que a gente não aprende. Muitas pessoas aí começam a empreender sem ter nenhuma educação financeira e acabam, né, se atrapalhando todas com isso por conta disso. Então, aí parece que teve uma pessoa aí que fez um discurso assim acalorado, falando que como que iam implementar a educação financeira nas escolas, como que o professor poderia falar sobre educação financeira na escola se o que está faltando é dinheiro, né? Então, ou seja, está faltando o quê? Pelo que eu entendi, né, desse discurso, está faltando o governo dar mais dinheiro, né? E porque não, naquele momento, então, não se vislumbrava a possibilidade daquelas pessoas, daqueles alunos, realmente saírem daquela condição por si mesmo, a não ser por uma intervenção, né, mais presente do próprio Estado, do próprio governo. E ao passo que, então, isso faz com que as pessoas se limitem ainda mais, porque elas se colocam naquela condição ali, são orientadas para que realmente se mantenham nessa condição. E aí não vislumbram um novo horizonte, uma nova possibilidade de despertar todo o seu potencial e sair dessa situação. Vou comentar aqui algo que aconteceu também na minha família, né? A minha mãe, quando eu era adolescente, tinha 11 anos, ela teve o meu irmão Eduardo e depois ela teve meu irmão, 3 anos depois, meu irmão Gabriel. E depois dessas 2 gestações, minha mãe teve depressão pós-parto. Foi uma situação bem complicada na nossa vida, a gente já vivia, né, de altos e baixos de prosperidade. Então, e muitas pessoas, vendo a minha mãe naquela condição, totalmente, realmente, ali não conseguindo, né, prover, ela era professora, a sua família, contribuir financeiramente, algumas pessoas indicaram para minha mãe que ela fosse, né, no INSS e se colocasse como uma pessoa que necessitasse aí de um auxílio do governo. Só que esse tipo de auxílio que estavam sendo sugerido para que minha mãe aceitasse, né, e fosse atrás, era um auxílio no qual ele ia ter que assinar que ele era uma pessoa inválida, né? E muitas pessoas recorrem, né, naturalmente, acham que, né, tem que correr atrás disso, nossa, ficam felizes quando conseguem, mas aí elas estão trazendo para si, né, e justamente utilizando mal essa lei da atração que ele também coloca aqui, atraindo para si a partir do momento que assina embaixo, que é uma pessoa inválida, que não pode mais trazer mais frutos por si próprio da sua vida para o resto da vida, né? Acaba se limitando, se colocando naquela caixinha. E a minha mãe, por mais que a gente estivesse naquela situação, naquele momento, ela mesma, né, tentando raciocinar ali, ela não aceitou esse tipo de situação. Depois ela ainda voltou a trabalhar e depois, por própria decisão, passou a cuidar dos meninos que eram pequenos. Ela mesma se demitiu do estado, do município, outra coisa que foi muito, assim, até naquele momento, assim, difícil de entender, mas que em nome da família ela fez isso e criou muito bem em todos nós, né? Então, realmente, assim, buscar a gente se colocar numa caixinha, né? Eu lembro que quando a gente tinha que fazer o Enem também, a gente não tinha, às vezes queria aproveitar de uma possibilidade de não pagar a inscrição, a gente tinha que assinar ali com a declaração de pobreza, era uma coisa horrível, né? Então, realmente, para quem tem uma consciência do seu potencial, né, de tudo que pode produzir, de que tudo tem sonhos, né, tem que cultivar realmente, sair, não se colocar nessa condição de menor, de minoria e de dificuldade, sim se colocar como um filho de Deus capaz de ir atrás dos seus sonhos, né?
Então vamos lá, continuando aqui, ele diz o seguinte: para a gente vencer hábitos ruins, o que a gente deve fazer? Primeiro passo, reconhecer que estamos equivocados nos nossos hábitos. Então o primeiro passo é isso, a gente saber que, olha, eu estou indo para esse caminho, né? E o que eu faço no meu dia a dia que eu poderia melhorar para que eu pudesse alcançar tal resultado, né? Então, não falando só de, como eu falei, de pobreza material, mas a questão física, sentimental, espiritual, né? E depois que a gente reconhece que os hábitos que eu estou tendo hoje não estão me levando na direção que eu gostaria, o que eu posso fazer a partir de agora? Então, nesse momento é um momento de quebra de barreira, de quebra de limite. Então, é um momento realmente que dói um pouquinho, né? Toda vez que a gente tem que aprender algo novo, muitas vezes dói. Mas a gente tem que vencer essa barreira da dor para que a gente possa realmente alcançar novos frutos na nossa vida. Tem uma grande líder que era do Access Conscious, né? A Kelly, e ela sempre falava nas suas lives, né, no YouTube, e que um conceito assim que é um pouco chulo, né? Diz o seguinte: muitas vezes a gente está na M, né? Só que, mesmo nessa situação, tá morninho, sabe? E aí a gente acaba não saindo, não querendo sair da nossa zona de conforto, né? Então é isso que a gente precisa. Primeiro reconhecer e depois dar os demais passos, vencer essa barreira. Então ele continua, né, nos falando sobre essa ideia que a gente acaba se limitando, né, do limite que a gente pode alcançar em todos os aspectos da nossa vida. Então, a formação do hábito da economia não significa a limitação da faculdade de ganhar dinheiro. Então, quando a gente pensa assim, economizar significa que vai faltar. Não necessariamente, significa justamente o contrário. Isto é, aplicar a lei de modo a não somente conservar o que se ganha de maneira sistemática, como também a colocar à nossa frente oportunidades maiores. Então, a partir do momento que eu tenho esse hábito sistemático de economizar, eu estou me colocando realmente na possibilidade de mais oportunidades. Então, a gente vai ganhar o que com isso? Visão, autoconfiança em nós mesmos, né? Imaginação, entusiasmo, iniciativa, autonomia, tudo isso vai fazer com que a gente aumente as nossas capacidades, inclusive de ganhar dinheiro, né? E como que a gente pode agir, então, para alcançar tudo isso? Ele diz o seguinte: primeiro, a gente tem que ter um objetivo, como a gente já estudou na última lei, né? Na primeira lei, o objetivo definido. O que a gente quer, quanto que a gente quer. A gente vai trabalhar com o nosso subconsciente, esse é o segundo passo, que a gente vai modelar isso, né, como uma planta, através dos nossos pensamentos e através das nossas ações. E a partir também do passo 3, que é a lei do hábito, a gente vai fixar ainda mais na nossa mente esse nosso propósito. Então, a gente vai repetir isso sistematicamente, esse hábito da economia, e aí a gente vai fixar na nossa mente esse propósito. E isso vai produzir em nós o quê? A destruição dessa consciência de pobreza, de debilidade, de falta, né, de falta de força de vontade, de domínio próprio, que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder economizar, e também vai produzir essa autorresponsabilidade que eu falei. E vai trazer ainda mais consciência de prosperidade, né? A gente vai passar a esperar a prosperidade como algo que nos é natural, como algo que nos é realmente possível para nós, né? A gente vai se preparar para recebê-la e usá-la sabiamente. E aí, uma pausa aqui para uma reflexão, né? A gente está percebendo e vai perceber ainda mais no decorrer dessa live de hoje, né? Tem percebido, para quem está acompanhando os últimos vídeos, algo bastante interessante. Um livro que, pela capa, né? Muitas pessoas devem ser atraídas, né? Pensando assim: nossa, vou saber como ganhar muito dinheiro, como ser uma pessoa extremamente muito bem sucedida nessa parte financeira, inclusive, principalmente, né? E, na verdade, ele nos traz tantas reflexões, não é à toa que esse livro em inglês é Philosophy of Success, né? Success. A minha professora de inglês, se estiver vendo, ela vai ficar brava comigo. Então, porque vai trazer realmente uma filosofia que está por trás do triunfo, né? E isso faz extremamente sentido se a gente pensar. Eu lembro sempre de uma passagem que eu li, que diz o seguinte: um pai sábio, ele nunca vai dar para o filho um monte de doce, um caminhão de doces,
né? Porque o filho não vai saber como usar, ele vai querer comer tudo. Eu sei como é que é meu filho aqui, né? Quando tem aquelas aqui no Rio tem bastante, aquele Cosme e Damião, né? Ele quer comer tudo. Se eu deixar todos os pacotinhos ali, ele vai comer tudo, né? E isso não vai fazer bem para ele, muitas vezes. Da mesma forma, se a gente for pensar, e como eu li, né? Deus não vai nos trazer também uma prosperidade abundante em relação à parte financeira, econômico, se a gente também não estiver preparado para usá-la sabiamente. Que muitas vezes dinheiro é poder. E aí o poder, né, sendo dado para uma pessoa que de repente não vai saber trabalhar muito bem, ele pode ser um mal, né? Na vida daquela pessoa. Então, primeiro a gente precisa realmente trabalhar essa filosofia de vida para que a gente possa também estar apto para receber. E, continuando, Napoleão Hill diz o seguinte: exigindo então a gente de nós mesmos esse aumento de capacidade para ganhar dinheiro e, por outro lado, separando sistematicamente, né, uma quantia certa do nosso ganho, dentro de pouco tempo chegará essa eliminação de todas essas barreiras, essas limitações imaginárias, né, do nosso espírito, e teremos aberto então o caminho da independência financeira. E o contrário também pode acontecer, né, gente? Então, a gente se deixando levar pelo medo da pobreza, vai fazer com que isso se apodere da nossa mente, vai fazer com que a gente tenha hábitos ruins, né? Hábitos de esperar sempre de alguém, do governo, e não vai desenvolver esse nosso potencial, nossa capacidade vai sendo, na verdade, reduzida. Isso também ele vai falar a respeito de sensacionalismo, né? Ele diz o seguinte: qualquer ideia que se fixe em nossa mente ou qualquer ideia que permitamos que se fixe em nossa mente como resultado da sugestão, né, do ambiente, da influência, né, das pessoas que estão ao nosso redor, nos levará certamente a praticar atos de acordo. Então, aquela velha ditado da Bíblia, né? Diga-me com que andas, que te direi quem és. Da mesma forma, também, tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu trago para o meu ambiente, se eu deixo lá a televisão ligada, falando que está tudo ruim, né? Que o mundo vai acabar, enfim, eu vou trazer isso vai fazer com que a gente haja de acordo com tudo isso que a gente está deixando entrar, né, na nossa mente. Então, isso não vale só para a consciência de pobreza, de falta, mas também do medo da doença, da insegurança, da deslealdade. Tudo isso a gente tem que ficar atento, né? E verificar, esse pensamento que está rodando da minha mente é meu, né? É verdadeiro? Está de acordo com as minhas convicções mais profundas ou estou só me deixando levar pela onda da situação? E tem uma técnica, né, mais uma vez trazendo uma ferramenta do Access, né, que diz o seguinte, já falei aqui na live aqui falando sobre barras de Access, né, que quando a gente está pensando em algo, a gente pode trazer a pergunta, né, a quem pertence isso? Né? Então, às vezes a gente está se sentindo até mal, assim, fisicamente, e trazer essa pergunta, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolve ao remetente com consciência anexada, porque muitas vezes o que está rondando na nossa mente é algo que está vindo de fora e que a gente está captando. Então, está sempre atento ao que está rodando aí, né, na nossa mente. E aí, continuando ainda sobre o sensacionalismo, ele vai dizer: forme o hábito de pensar e falar em prosperidade, né, em abundância, e muito mais breve as evidências materiais começarão a se manifestar. A gente vai ficar até meio besta, assim, né? Surge algo, né, que a gente pode, que acaba se manifestando na nossa vida e em forma de oportunidades mais amplas e inesperadas, porque a gente está ali deixando a nossa mente preparada para receber, né? Então, mais uma vez, fazer uso do que a gente já falou aqui, vem falando repetidamente, da autossugestão. Então, eu lembro que quando começou a pandemia, uma coisa que eu decidi é voltar a mentalizar, né? A mentalização que a gente aprendeu, que é coisas boas virão com certeza, né? Então, 20 vezes a hora que está fazendo, né? Pode ser durante assim, as refeições, né? Na hora de fazer as refeições, a gente deve sempre fazer uma oração, um agradecimento e aproveitar aquele momento ali para mentalizar 20 vezes, né? Coisas boas, eu vou fazendo até aqui no dedo, assim, ó, coisas boas viram com certeza, coisas boas viram com certeza, coisas boas viram com certeza. E aí a gente vai, então, direcionando a nossa mente para coisas boas, que coisas boas venham. E a gente passou, não sei vocês, mas aqui em casa foi muito tranquila essa questão da pandemia, na verdade, proporcionou com que meu marido e eu estivéssemos mais próximos, né? Então não passamos bem tranquilos, né? Desligamos a TV, é óbvio, né? Então esperar é sempre o melhor, nutrir esse sentimento. E
E ao passo que a diferença disso é o quê? Muitas pessoas morreram muito mais pelo medo, né? Pelo medo de... A gente tem até o exemplo do próprio Paulo Gustavo, né? Ele tem vídeo dele gravado e ele morrendo de medo, falando que se ele pegasse, ele ia morrer. Então ele decretou, né? Naquela vida dele, ele trouxe isso, infelizmente. Então, é o que Napoleão Hill diz pra gente: coisas iguais se atraem. E ele dá um exemplo de um comerciante que se habitua a falar e pensar que os negócios não vão bem, né? Que as coisas vão mal, e que então as coisas realmente vão mal de fato, né? Então, um pessimista pode destruir o trabalho de meia dúzia de homens competentes, implantando no espírito a ideia de pobreza e de fracasso. E aí, um exemplo que eu até fiz um spoiler no último vídeo, de um banqueiro, né? Aqui está o exemplo exato, né? O banqueiro de Illinois, que tinha uma placa atrás do escritório dele, atrás dele, dizendo: aqui só se fala em prosperidade. Quem souber de casos infelizes, é favor guardá-los para si, pois não temos interesses em conhecê-los. Então, uma frase um pouco forte, né? Nem um pouco empática, mas ele, só já estava ali decretando, né? O que ele queria manter ali naquele ambiente de trabalho dele. Então, a consciência de pobreza, ela é formada em consequência do hábito de pensar na pobreza e ter medo dela. A gente já falou aqui dos 6 medos básicos da humanidade, né? Que é justamente, uma delas é o medo da pobreza. Então, ele vai falar aqui um pouquinho agora sobre a escravidão das dívidas, né? Então ele fala o seguinte: o homem que se deixa escravizar pelas dívidas é tão desamparado como o escravo limitado pela ignorância ou preso aos grilhões. Então, isso acontece muitas vezes também por conta de se gastar mais do que se ganha, né? Não ter esse controle. E isso também gera um hábito, o hábito da acumulação de dívidas. E como que a gente pode, então, vencer um pouco desse medo da pobreza que eu comentei? Primeiro, parar de comprar crédito, né? Ele recomenda isso, e ir liquidando pouco aos poucos esses débitos já contraídos. Então, e aí, a partir disso, livre das preocupações das dívidas, estaremos prontos para reformar os nossos hábitos mentais e redirigir a nossa marcha para a prosperidade. Então, esse já é um primeiro passo em relação a dívidas. Devemos adotar como parte do nosso objetivo principal definido o hábito de economizar, uma parte certa do nosso rendimento, mesmo que essa economia seja apenas de 10 centavos por dia. Muito cedo o hábito se instalará em nossa mente e sentiremos a alegria de economizar, né? Aqui eu tenho algumas pessoas participando aqui na live que eu sei que economizam, que já conseguiram muitas coisas na vida a partir dessa economia, né? A Lucia, a Samantha, e são grandes exemplos de pessoas, né, que têm esse hábito sistematicamente de economizar e estão aqui aprendendo mais ainda sobre esse hábito da economia. Então, o hábito de gastar mais do que se deve ser, de gastar mais, deve ser substituído pelo hábito de economizar. E isso vai nos levar à independência financeira. Ele vai falar também um pouquinho sobre a importância dos fundos de reserva. Então, os fundos de reserva são essenciais para a operação eficiente de qualquer negócio. Então, mais uma vez, lembrando da pandemia, né? A gente viu muitos negócios fechando. Que quem conseguiu se manter com os lockdowns da vida foi justamente quem tinha, né, recursos, quem pôde buscar recursos naquele momento para se manter fechado, né, e depois reabrir. Então, do mesmo modo, as economias são essenciais para o triunfo individual. Sem fundos de economia, o indivíduo sofre por dois lados, ele cita aqui, né? Primeiro, pela incapacidade de agarrar oportunidades que aparecem apenas para pessoas que possuem algum capital. Então, ele cita alguns exemplos, né? Até de pessoas inventores, né? Que não tinham dinheiro, muitos dos inventores não tinham dinheiro, viviam naquela busca da ciência, né? Que era algo que os movia muito mais do que a busca pelo dinheiro. E aí, teve um grande inventor, que não lembro, recordo aqui exatamente quem foi, mas que dividiu o quarto com um mecânico. E o mecânico tinha o hábito de economizar, né? Então, naquele momento que o inventor inventou lá alguma coisa e precisava de um recurso, não tinha, o mecânico emprestou para ele, né? Porque tinha esse hábito de economizar. E aí depois se tornou sócio e se tornou muito rico por conta daquela invenção, né? Ele cita outros casos parecidos aqui também no livro. Então, em seguida, outra coisa que pode acontecer, né, além de a gente não poder agarrar essas oportunidades, também existem os embaraços da vida, né, que surgem por conta de não se ter dinheiro numa emergência, por exemplo.
Então ele continua dizendo: a faculdade de ganhar dinheiro e economizar constitui uma ciência, né? Então a gente pensa, poxa, deve ser muito difícil. Mas ele continua: as regras por meio das quais o dinheiro é acumulado são tão simples que qualquer pessoa pode segui-las. O principal requisito é a força de vontade para subordinar o presente ao futuro, eliminando as despesas desnecessárias com coisas de luxo. Então, essa é o grande princípio, né? O requisito é a força de vontade. Então, você deve estar pensando, poxa, Napoleão Hill está explicando, está orientando tanto sobre isso, né? Devia ser uma pessoa que passou a vida economizando, né? Um grande economista. Pelo contrário, ele aprendeu com os erros, né? Ele ganhou muito dinheiro ao longo da vida, ao longo desses 20 anos estudando aí a filosofia do sucesso, mas perdeu também muito dinheiro. Por quê? Porque ele gastava tudo que ele ganhava. Muitas vezes vivia a família dele em situação complicada, e isso fez com que ele aprendesse também com os próprios erros. E tem um capítulo aqui, que é de uma das leis do triunfo, que é aprender com os fracassos. E ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Ele diz o seguinte: então talvez muitas pessoas tenham passado por essa mesma experiência, né? Gastar mais do que ganha. Quase todos pensam mais na maneira de gastar, negligenciando completamente o hábito da economia, né? Então, e qualquer ideia que frequenta a mente da humana sendo bem recebida, volta a ela muitas vezes. Então, o que ele quer dizer? Esse hábito, né, de comprar, muitas vezes, promove esse prazer imediato, né? Né, aquela sensação boa. Aí quando a gente tem essa sensação, a gente grava na mente, e isso acaba sendo bem visto pela própria, né, frequenta a mente humana, sendo bem recebida várias vezes. Volta a ela muitas vezes, essa busca por essa sensação. Ao mesmo tempo, também, na verdade, o hábito da economia pode ser tão fascinante quanto o hábito de gastar, mas isso somente depois de se tornar um hábito, né? Primeiro a gente vai ter que vencer, para quem não tem esse hábito, vencer essas barreiras, né, que a gente falou. Um hábito bem arraigado e sistemático. Então, porque nós somos vítimas dos nossos hábitos, como falamos. Então, o hábito da economia requer mais força de caráter do que desenvolve a maioria das pessoas. Porque economizar significa também negar a nós mesmos, muitas vezes, diversões e prazeres de diversos gêneros. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que economizava, minha mãe também está aí assistindo, né? Economizava até chiclete, né? Quando acabava o doce da minha irmã, ela ia lá e pegava o meu, e aí gerava algumas brigas isso aí. Mas vamos lá. Então, por essa razão, o indivíduo que desenvolve o hábito da economia adquire ao mesmo tempo muitos outros hábitos bons que o conduzem ao triunfo. Então, lembra que a gente falou no início? O hábito da economia é essencial para quem está buscando o triunfo. Especialmente, o que a gente desenvolve? Autocontrole, autoconfiança, coragem, equilíbrio e libertação do medo, como nós falamos. E quanto uma pessoa pode economizar? Então vamos lá. A quantia que alguém pode economizar depende de muitas condições, das quais algumas pessoas podem controlar, outras independe da nossa vontade. Então, um exemplo, ele fala aqui sobre uma série de conferências que ele fez em 41 escolas de ensino médio. Foram feitas uma vez por mês durante um ano letivo. Aí ele diz que os diretores dessas escolas declararam que menos de 2% dos alunos demonstravam tendência para economizar. E apenas 5% de um total de 11 mil acreditavam que o hábito da economia fosse essencial para o triunfo. E aí ele coloca em suas palavras, né? Não se admira que os ricos estejam ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Porque se falta essa consciência, né? E isso foi aqui estatisticamente trazido por Napoleão Hill, eu penso que de repente nem mudou tanto assim, né? De lá para cá, que se não existe essa consciência de acreditar que isso é essencial para o triunfo, não tem como realmente muitas pessoas chegarem ao triunfo, né? Sem ter essa consciência do valor de cada centavo. A gente vê, né, ele cita aqui o exemplo de uma loja americana, 5 and 10 cents, né? E essas lojas, eu fiz uma relação com essas lojas de 1,99 que surgiram aqui no Brasil.
em todo o mundo. E a gente pensa assim, quem recebeu 1 centavo de volta? Né? Ninguém, mas esse centavo foi para o bolso de alguém, né? Então, essas pessoas que percebem, né, o poder que há em pequenos centavos, né, acabam realmente se tornando pessoas bem-sucedidas nessa área. Então, ele vai falar um pouquinho também sobre o hábito de economizar e a educação dos filhos. Então, ele fala o seguinte: a maioria de nós fomos criados por pais que não possuem a menor noção da psicologia de tal hábito. A maioria dos pais auxilia o desenvolvimento do hábito de gastar, tolerando as despesas e esquecendo-se completamente de iniciar os filhos na prática da economia. Então, os hábitos da primeira infância nos acompanham sempre, por toda a vida. E feliz, como ele diz aqui, é a criança cujos pais têm a visão e a compreensão do hábito da economia como construtor de caráter, como a gente falou, todas aquelas qualidades que vêm a partir desse hábito e o implantam desde cedo no espírito dos seus filhos. Então, como construir um orçamento ideal mínimo? Então, dá aqui várias sugestões, eu peguei uma, dividi então, se a gente colocar 100%, né, de X reais que recebemos por mês, 10 a 12% para a economia, 25 a 35% em questões de residência, 25 a 35% em questões de alimentação, 15 a 20% pode ser separado para diversões e 8 a 10% para despesas imprevistas. Isso é uma recomendação para quem não sabe, né, como começar. E ele fala também que o homem solteiro pode economizar mais do que o homem que tem o encargo de uma família. E também, dependendo do número de filhos, né, que essa pessoa tem, vai ser diferente o que ela vai economizar. Mas lembra que ele falou lá no início, pelo menos 10 centavos por dia é possível. Então, com raras exceções, como de repente famílias que têm dívidas, né, a saldar, ele diz, qualquer família poderia economizar pelo menos 5% da sua renda bruta. E um lembrete aos jovens, é melhor fazer esses sacrifícios na mocidade do que ser obrigado a fazê-lo mais tarde. Qualquer empregador, ele vai falar também, gostaria de empregar uma pessoa que seja econômica, né? Pelas características dessa pessoa, como um indivíduo mais eficiente que ele acaba se tornando, né? Lembra daquelas qualidades todas? Coragem, autoconfiança, autocontrole. Então, a pessoa que economiza, ela traz tudo isso junto, né? Nada existe de tão humilhante também e que acarrete tanto sofrimento e angústia como a pobreza na velhice, né? Ou antes dela, quando o trabalho do indivíduo já não tem mais aceitação e ele é forçado a voltar-se a parentes e a instituições de caridade. Então, formar o hábito da economia significa que, pelo menos até certo ponto, a pessoa precisa, de repente, se isolar de algumas amizades, né? Exceto de alguns grupos de amigos sinceros que não exigem obséquios especiais, né? Então, presentes e tal. Confessar, então, que nos falta coragem de cortar despesas, né, de modo a poder economizar dinheiro, mesmo que seja uma quantia muito pequena, equivale a confessar que nos falta uma espécie de caráter que conduz ao triunfo. Então, essa é a grande lição que ele vai dar. E já encerrando, ele vai deixar para a gente a seguinte mensagem. Conserve o leitor esse princípio firmemente gravado na mente e estará no caminho da independência financeira. A liberdade é o que há de maior valor na vida, mas não pode existir liberdade verdadeira sem um grau razoável de independência financeira. Então, essa é realmente uma das primeiras metas que nós devemos ter como um objetivo principal definido, né? Então, eu vou encerrando, agradeço a todos, esse é o fim da terceira lei do triunfo e na semana que vem nós daremos início à quarta lei, que fala sobre iniciativa e liderança. E mais uma vez, se você gostou, curta, compartilhe, comenta aqui comigo o que você vai começar a aplicar, o que você mais gostou nesse estudo. Fica com Deus e até a próxima.